A Terra primitiva, lar de inúmeras espécies, ainda a encontrar seu lugar na terrível, implacável evolução. Há milhares de anos atrás, o nosso primeiro ancestral, o Homo heidelbergensis, descobriu como utilizar o fogo. Graças ao domínio do fogo e ao maior crânio, essa espécie do nosso ancestral teve maiores chances de sobrevivência e conseguiu migrar para outros continentes, dando origem assim às várias espécies de ancestrais comuns que temos. Abertas estas novas ferramentas, o Homo heidelbergensis agora estava mais apto à sobrevivência. E após milhares de gerações, o nosso ancestral deu origem, o Homo de Neandertal. O nosso ancestral moveu-se do continente africano há cerca de 400 mil anos atrás. À procura de alimentos mais abundantes, ele partiu por todo o continente asiático e europeu. Porém, graças a eras glaciais e milênios de frio extenso, o maior frio que já abalou o nosso planeta, nossos ancestrais sofreram adaptações e evoluíram para sobreviverem melhor naquele tipo de ambiente. Sua pele ficou mais branca, seus cabelos ficaram mais lisos e duros, e seus corpos menores e mais robustos. Eles possuíam mais gordura, que reservava mais calor e dava a eles mais chances de sobreviver a longo prazo. O Homo de Neandertal já se fixava no continente europeu, e o Homo sapiens, como conhecemos, iniciava a sua vida na África. O Homo sapiens, como conhecemos, surgiu na África 300 mil anos atrás. Ele era especialista em coleta de recursos e sua agilidade era incomparável. Sua visão o ajudava a identificar possíveis ameaças. Ágil e capaz de correr quilômetros, ele podia se juntar aos seus amigos de clã e caçar em conjunto, matando animais rapidamente. Porém, longas secas e falta de recursos obrigavam a espécie a migrar. Se movimentaram para o continente asiático e futuramente o próprio continente europeu. Sem recursos para sobreviver, atacados pela seca e pela caça, o Homo sapiens teve de migrar. Recolheu seus equipamentos e suas lutas e migrou para as terras longínquas da Europa, onde o frio os aguardava e um desafio impetuoso vinha pela frente. O confronto com a espécie que lá já habitava, o Homo de Neandertal. O homem de Neandertal dependia da vitalidade física para sobreviver. Ele caçava em grupos, cozinhava seus alimentos em fogueiras primitivas e esticavam o couro dos animais para fazer vestimentas. Eles dependiam muito de um dos outros, então formavam clãs com sinais e jeitos de se entenderem e verem que faziam parte da mesma comunidade. Assim, quando entravam em confronto com outras espécies, não lutavam. O Neandertal interagia e dividia seus recursos de caça para aumentar as chances da sobrevivência no frio da Europa. Eles se fixavam nas penínsulas ibéricas e durante todo o continente europeu. A diferença era clara entre as espécies. O Neandertal possuía uma estatura menor, porém o mesmo peso, ou seja, massa muscular menos dividida entre todo o corpo dele. Mais forte e troncudo, a sua sobrevivência dependia da sua força bruta. O Homo sapiens era diferente. Vindo do continente africano, acostumado com a falta de comida e a longas corridas atrás dos animais, ele possuía um corpo mais apto à resistência, porém não era tão resistente ao frio, pois não conhecia aquela terra. O trabalho em grupo e a caçada do Homo de Neandertal era perspicaz. Graças a estratégias de caça e a ferramentas adaptadas para aquele ambiente, o Homo de Neandertal era capaz de caçar presas grandes. Porém, sua área de atuação era limitada à Europa, e este poderia ser um fator determinante para sua sobrevivência.
tundra in the north and vast stretch. Não adaptado à nova flora e fauna da região europeia, o Homo sapiens teve um tempo difícil para se adaptar. Mas graças à sua resistência e ao seu grande intelecto, ele rapidamente conseguiu se espalhar por todo o continente. Porém, o conflito era inevitável. O conflito entre as duas máquinas de sobrevivência mais potentes que já circularam o nosso planeta colocariam em risco então a existência de uma dessas duas espécies. Devido à sua natureza extremamente territorial, o Homo de Neandertal não aceitaria intrusos em seu território. A espécie Neandertal, mais adaptada à sobrevivência no frio e mais forte fisicamente, contra a espécie Homo sapiens, mais adaptada à sobrevivência na África, resistente, com um intelecto superior. Qual desses dois venceria o conflito pela sobrevivência e a eterna evolução? Bom, nós, Homo sapiens sapiens, já sabemos o resultado, mas para a vida desses homens primitivos, a resposta ainda não era clara. E assim terminavam sempre os conflitos, com o solo manchado de sangue e os calmos ventos perturbados pelo som de gritos excruciantes. Mas a natureza não aceita perdedores, e a punição para aqueles neandertais que sobravam logo viria. É a erupção mais poderosa em toda a Europa nos últimos 200 mil anos. Ondas piroclásticas saíram do vulcão, com uma extensão próxima dos 60 quilômetros. A avalanche de gases e lava ultrapassava a temperatura de 700 graus Celsius e corria a uma velocidade de aproximadamente 800 km por hora. Existem pessoas que defendem a tese de que, na verdade, o Homo sapiens e o Neandertal nunca entraram em conflito, mas isso já foi comprovado pela ciência como falso. Imagens em laboratório analisadas de uma costela de cerca de 50 mil anos atrás mostram como uma ponta de lança havia perfurado a costela de um Neandertal, demonstrando assim que havia sim conflitos entre espécies. Apesar de brutais e ferozes, os conflitos não eram a principal causa da morte das espécies. A extinção dos Neandertais se veio por causas de erupções vulcânicas. Vulcões na região do Cáucaso entraram em erupção e tornaram toda a região da Europa extremamente fria. Um inverno glacial de longos e longos anos, durando séculos, tornou os alimentos escassos e a caça precária.
os poucos Homo sapiens que habitavam aquele local migravam para outras regiões, para a África, a Ásia e todo o resto do planeta. Enquanto os Neandertais, adaptados somente ao clima frio, se encontraram presos naquele inferno gelado. Vitoriosos, porém machucados da guerra, os Homo sapiens sobreviveram ao conflito. Porém, aquele local não era perfeitamente habitável antes. Esses então foram os primeiros conflitos que habitaram a nossa história da humanidade. Homo sapiens e Homo neandertais batalharam dias e noites pela sobrevivência. A evolução não tem favoritos. Quem se adaptar melhor ao clima e às condições irá sobreviver. E quem sabe terá a chance de governar o planeta. Dessa vez, a sorte foi dos Homo sapiens, que mais tarde se tornaram os Homo sapiens sapiens, a nossa espécie. Então, nessa vasta terra, eles se espalharam e se tornaram uma espécie dominante. Caralho! Eu vou chutar no João! Eu vou chutar! Ele não fala, caralho! Para de falar, vai! Ei, agora começa, Vou gravar sério agora, ó. Fica aqui, João, fica aqui em volta. Fica aqui. Caralho! Gelado, impetuoso e lar do Homo de Neandertal. Tempo muito difícil, descobrindo toda a nova flora, toda... Se eu pego um cara desse na rua... Vai, Adi. Por que você tá gravando? Porque eu quero. Você é boba? Olha, a tela do Nicolas é uma bosta. Você não gostou disso, né? Aqui, ó. Ó, eu tô de bermuda. A fumaça que você tá? Ô, João Pedro! Filha, Deus é bom, o tempo Você vai levar todo Deus é essa bom. Vocês contam que o trabalho é meu ainda, né? Para de fazer essa porra de dança, Foi legal, Douglas. não faz sentido. Gabriel aqui, ó, e eu entro aqui, ó. Ficou uma merda. Vai, calma. Como vai fazer isso, pô? Não, ó. Trave a imagem aí, vai. Causa da morte. Ô, mas aí não dá, meu irmão. Tô gravando aqui. De Neandertal. Vamos olhar, vem pra cá, ali, ó. Tá vendo que bagulho doido. A gente vai se encontrar com o Nicolas, Douglas. Ô, Douglas, vai se encontrar com eles? Vai em direção um ao outro. Vocês vão bater essa de frente, presta atenção aqui. A espécie Neandertal. Gravando ali, fazendo um fogo, aí o Sademar chegou João, e tá xingou, tirando queimado! xingou a gente e chamou a Aline. Vai, abre mais pra poder passar no meio, que eu vou ter que explicar o que tá acontecendo.